Olá, amigos do DOL, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informações sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Encerrado o período de férias escolares, volta às aulas, tem muito pai, muito aluno aí em dúvida e apreensivo sobre os desafios de retornar. São dúvidas simples, como matrícula, material, mas algumas são mais complicadas e complexas, como a negativa de vagas para a pessoa com deficiência. E é sobre esse tema recorrente aqui no Balcão que eu tenho a alegria de ter conosco hoje o doutor Alexandre Bastos, que é defensor público com atuação no Núcleo Recursal aqui no Pará, é membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da ANADEP e também é mestre em Gestão Pública pela UFPA. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua presença, participação e tempo aqui no Comando do Consumidor. Obrigado, doutor Cássio. Eu agradeço a oportunidade, até porque é um canal muito importante para o esclarecimento dos direitos da população. Perfeito, doutor. Nós sabemos que hoje um dos grandes desafios quando a gente está falando de acesso à educação, seja educação pública, educação privada, diz respeito à questão das vagas que são disponibilizadas à pessoa com deficiência, né? Nosso dia a dia nós atendemos muitos pais de alunos com deficiência, noticiando, né, principalmente nesse período, no período de matrícula, no período de rematrícula, que tem essas vagas negligenciadas pelos mais diversos motivos, né? Um levantamento realizado aí pelos órgãos de defesa do consumidor noticiaram que mais de 50 casos foram denunciados só em Belém sobre negativa de matrícula, negativa de atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência na rede privada de ensino. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor acha que hoje a legislação precisa avançar ou a legislação já está consolidada? O que falta é fiscalizar? Hoje nós temos, na verdade, uma legislação, né, não só a legislação, mas a convenção, que ela guarnece, né, a pessoa com deficiência nesse aspecto. Então, essa convenção internacional ela foi ratificada, né, pelo Brasil e tem força de emenda constitucional. E, na verdade, o que falta, doutor Cássio, na minha opinião, é a necessidade de uma mudança de cultura, né, de estabelecimento de uma cultura nova para que a diferença seja tratada de modo diferente, né? As pessoas precisam ser incluídas em todos os aspectos, né? A convenção, ela, no artigo 24, inclusive, ela diz que nenhuma criança ou nenhuma pessoa ela pode ser excluída em função da sua deficiência, do ambiente escolar. Então, a gente às vezes avalia que a obrigação, em tese, seria somente do Estado. Não, na verdade, a sociedade como um todo precisa tomar conhecimento dessa questão, desse aspecto, e há necessidade dessa mudança cultural para que as pessoas com deficiência, principalmente, consigam ser incluídas. Perfeito, doutor. Inclusive, no início deste ano, foi divulgada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que condenou a mais de 3 anos de prisão a coordenadora pedagógica de uma instituição de ensino, né, que teria negligenciado, negado vaga a um estudante. O senhor foi autor dessa ação. Como é que se identificou essa lesão e de que forma a ação surgiu? Perfeito. Nós tivemos um convite, na verdade, após a pandemia, né, o meu filho, para colocá-lo nas escolas, e começamos a procurar, né, num aspecto, escolas que fossem inclusivas, né? E aí, nessa busca, chegamos a uma escola, ali no Augusto Montenegro, próximo da nossa casa, para matriculada. Minha esposa foi no dia anterior, fez aquela entrevista, né, teve aquela anamnese da escola e tudo mais, e verificou as condições, e tudo ok. Marcaram uma visita no outro dia para eu visitar a escola, né? E no outro dia levei meu filho, chegamos lá, tivemos acesso a toda a estrutura, a escola muito boa, estrutura, né? Tinha um viés de marketing muito forte nessa questão da inclusão. Uhum. E quando, de fato, nós fomos surpreendidos com a necessidade dele realizar um teste em uma sala, né? Um teste, na verdade, que não existe previsão legal, e aquele momento ali, né, eu me deixei levar por aquilo, em função de todo aquele ambiente, né? Sim. E aí,
ela disse que ele não poderia, né, estar na escola, logo depois de ter entrado, abraçado os colegas, ter feito toda uma situação, foi bem complicada para a família, que ele não poderia ser inserido na turma por não ter a devida atenção. Né? Então, em função da deficiência, em função do déficit intelectual dele, né, também, ele não pôde ser matriculado. Né? E aí a nossa orientação nesse sentido até é que a gente não sai gravando em todos os momentos, né? Mas eu tive a felicidade de gravar a conversa e quando gravei, peguei ao final toda a narrativa delas negando e fizemos uma ata notarial no cartório, né, de registro daquele episódio e encaminhamos ao Ministério Público Estadual, que denunciou, né, processou criminalmente, né, e efetivamente condenou apenas a coordenadora pedagógica e não as outras duas também, que era a psicopedagoga e a auxiliar terapêutica. Né. Nós apresentamos um recurso ao Tribunal de Justiça e o desembargador reformou ainda, porque inicialmente ele só tinha reconhecido o crime de negativa de matrícula. Mas num caso específico, não só por negar a matrícula, também ele discriminou a pessoa com deficiência. Então, ele reformou a decisão para também condenar essa mesma coordenadora pedagógica por discriminação. Perfeito, isso é interessante. Então, o senhor defensor tem atuação na área criminal e nós sabemos que a prisão, a pena, ela sem via de dúvida, deve ser a última ratio, a última investida, né, do sistema para tentar corrigir, coibir ou mesmo prevenir. Mas, de fato, foi uma atuação emblemática, né, do Ministério Público e também que apresentou um resultado e principalmente levou a sociedade à ciência de que este comportamento é crime e pode resultar sim na responsabilização, inclusive com a restrição da liberdade. Então, eu penso que essa decisão ela é paradigmática na medida em que nós conversamos muito, falamos muito sobre a legislação, de que existe um tipo penal para esse tipo de comportamento, mas muitas vezes não se vê na prática. E eu acho que o resultado disso, né, foi justamente dar um holofote a um tipo que está ali e que pode, de fato, levar à responsabilidade esses profissionais, né? Até uma forma de prevenir, para que as instituições de ensino possam se preparar, possam se organizar, possam e devem ter a sua equipe preparada para esse atendimento, para esse acolhimento do estudante. Mas olha, doutor, tem pergunta aqui do internauta e a gente vai procurar responder a cada uma. Não te esquece, manda tuas perguntas para o Comando do Consumidor, para redes sociais do DOL e também para o meu Instagram. E tem pergunta da Raíssa Lima, daqui de Belém, via mineração. Olá, doutor, parabéns pelo espaço e pelo tema. Esperando um programa sobre planos de saúde. Raíssa, o tema, a pauta aqui do Comando do Consumidor é você que envia. Não te esquece, manda tuas perguntas, dúvidas e denúncias para as redes sociais do DOL, que nós vamos trabalhar aqui no balcão do comando. Ela diz assim: estou há 6 meses lutando para conseguir um profissional de apoio na escola do meu filho. Ele é autista com nível 2 de suporte e, em que pese ser verbal, necessita de apoio para as atividades em sala. A escola diz que só vai autorizar com laudo do neuropediatra. Está certo isso? Na verdade, aí no aspecto é até interessante a pergunta, né, da espectadora nesse sentido, porque no caso específico aí, a escola ela tem a obrigação de suprir a necessidade do aluno, seja ele com ou sem deficiência, se ele apresentar uma dificuldade de aprendizado. Então, nesse aspecto, independentemente do laudo, a escola, identificando que aquele aluno tem uma dificuldade no aprendizado, ela já precisa dar um suporte para que ele tenha, seja incluído nesse aspecto no aprendizado. Especificamente com relação a essa questão do laudo, né? O laudo, ele também, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, com poucos profissionais, né, com a formação, sobretudo em Belém, com formação específica. Mas, de alguma forma, a legislação, especificamente do autismo, né, da 12764 de 2012, ela exige que, em caso de comprovada, né, essa necessidade e identificado que aquele aluno ele possui o espectro,
né, há necessidade dessa comprovação para que você possa demandar. E aí, veja bem, a gente tem que avaliar também que o laudo não pode ser visto, doutor Cássio, somente com um aspecto de exigência, mas é uma forma de garantir o exercício de alguns direitos também, né, com mais facilidade. Sim. Né? E aí, nesse aspecto, a gente entende também que é um direito da pessoa com autismo ter esse acompanhante terapêutico. Isso é fato. Né? Então, e, na verdade, o que se discute muito ainda, há uma discussão muito grande, se há necessidade da gente ter esse laudo pelo neuropediatra. Né? Se o outro médico, né, o generalista, se ele não poderia, de fato, laudar. A gente entende também que, de alguma forma, acaba restringindo, né, o acesso, porque as pessoas começam a ter dificuldade para conseguir o laudo para comprovar que a pessoa possui o autismo ali especificamente. De outro modo, também, ele pode representar uma segurança. Né? De repente, se houver essa abertura, nós temos um risco, né, de pessoas que, em tese, não têm aquele preparo específico na área, laudar ou dar uma condição a uma pessoa que ela, de fato, não tem. Pode acabar até atrapalhando. Pode acabar atrapalhando. É importante que tenha essa recomendação. Eu acho que o que se discute muito é se esse laudo precisa, de fato, ser lavrado por um profissional de acesso restrito, como um neuropediatra. Infelizmente, hoje existe uma série de debates, né, sobre a possibilidade da equipe multidisciplinar que faz o atendimento desse estudante de fazer essa análise em conjunto com a escola, decidir, conjunto com a escola e com a família, decidir sobre esse profissional para auxílio. Mas ó, tem outra pergunta aqui também. O Pablo Castro, de Ananindeua, via WhatsApp. Olá, há 1 ano consegui uma vaga para meu filho com TEA na rede municipal de ensino. No entanto, ele não consegue permanecer na escola por falta de acompanhante especializado. Onde posso recorrer? Perfeito. No caso específico aí, doutor Cássio, eu recomendo que existem diversos canais, né, que essa pessoa ela pode, em tese, procurar para resguardar esse direito. Eu acho também que há necessidade de provocar a instituição de ensino. Então, faça um requerimento administrativo à escola. Diálogo. Né? Tente marcar uma reunião com a equipe pedagógica para tentar efetivamente buscar esse profissional. No caso da escola pública, tem um complicador porque os professores só são contratados mediante concurso ou a contratação temporária. Mas o que a gente recomenda? Se houver a negativa, faça um registro da ocorrência. Nós temos aí, se houver condições, claro, de procurar um advogado, se tiver condições, você contrata um advogado. Se efetivamente você não tem condições para contratar um advogado, você pode procurar a defensoria. Em Belém, especificamente, nós temos o núcleo da infância no NAECA, que é o núcleo da infância e adolescente, ali na Travessa São Francisco. E ele tem demandado, né, judicialmente para que a Prefeitura de Belém, enfim, tenha esses profissionais. Na Ananindeua também nós temos uma sede, inclusive reformada recentemente, da Defensoria. Regional. E eu acredito que lá a gente também pode demandar. O que acontece? Especificamente nesse caso, é um direito incontestável do cidadão. Sim, né? sim. Que, na verdade, em função das diversas demandas, das limitações financeiras dos municípios, ela fica com prioridade em segundo e em terceiro lugar. Né? Perfeito. Tem que ser e procurar os seus direitos, efetivamente, procurar socorrer-se e, efetivamente, buscar uma resposta do município através, se não é possível através do diálogo, através da justiça. Patrícia Lima do Reduto. Desde que meu filho entrou na escola, eu mando adaptar seu material de aprendizagem. Gasto todo semestre R$1.000 com profissionais. Ao solicitar a coordenação, sou informada de que apenas o psicopedagogo que o acompanha pode fazer isso. Está certo isso, doutor? Pelo que eu entendi aqui, ela prepara, para suas custas, o material educacional, material que o jovem, que o estudante vai utilizar em sala de aula, né? E a escola, ela sempre recorre à coordenação, e a coordenação diz, não, você já traga adaptado isso. Afinal de contas, quem tem a responsabilidade de adaptar o material? Perfeito. Patrícia, te parabenizar aí pela iniciativa, porque eu acho que a gente, enquanto pai ou mãe de pessoa com deficiência, a gente tem esse aspecto de buscar, né, enfim, salvaguardar nossos filhos para
para essa questão educacional, inclusive. Nesse aspecto, a adaptação é obrigação da escola. Tá? A adaptação, ela é obrigação, inclusive, do professor regente. Então, num aspecto, o que acontece? Essa fala foi bastante restritiva. Né? Não é só o psicopedagogo. O que é que tem se desenvolvido hoje? Existe a necessidade da elaboração do PEI, que é o Plano de Educação Individualizado do Aluno. Esse plano individualizado ele deve ser feito pela escola, sendo pessoa com deficiência ou tendo qualquer necessidade educacional. Nesse documento, ele vai demonstrar quem é o aluno, as dificuldades dele, né, o aprendizado, enfim, a família participa dessa elaboração. Nesse caso específico do laudo, do estudante com deficiência. Do estudante com deficiência, existe a necessidade que não só o psicopedagogo realize. Né? Na verdade, a obrigação aí é do professor regente, com o auxílio da equipe terapêutica, né? E aí nós temos um novo fronte, em tese. Há necessidade de do estabelecimento do ensino colaborativo. Então, o professor regente, dada a dificuldade dele ter que gerir a turma como um todo, né, ele tem que ter esse suporte da equipe interdisciplinar. E essa equipe, ela, de alguma forma, deve contribuir para a elaboração do PEI, para a adaptação do material. Né? Então, a família tem a obrigação também, mas, por lei, a escola ela tem essa obrigação de trazer para si a responsabilidade e elaborar e adaptar melhor o documento do aluno. Perfeito, doutor. São muitos os desafios nessas voltas às aulas, sobretudo para quem tem, né, em sua casa, dentre seus familiares, uma pessoa com deficiência, que precisa batalhar pela vaga, pelo material, mas a legislação está aí, os órgãos de fiscalização, acompanhamento estão aí trabalhando. A legislação, hoje a legislação do Brasil é elogiada mundialmente, né? Uma legislação moderna, arrojada. O que é necessário efetivamente é a fiscalização e o acompanhamento. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua presença aqui. Saiba que este quadro é um quadro destinado ao nosso internauta, mas a ideia é justamente trabalhar a educação em direitos, trabalhar a informação, e o seu tempo precioso é muito importante aqui para o programa. O senhor fica à vontade para divulgar suas redes sociais, de que forma o senhor divulga o seu trabalho. Obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade, doutor Cássio, que eu acredito que é um quadro muito relevante para a sociedade. Eu acho que, sobretudo, hoje, existe um aspecto que é muito importante, que é a questão da mudança de cultura. E a educação em direitos, ela trabalha diretamente nesse fronte. Quero divulgar minhas redes sociais, Defensor Alexandre Bastos. Eu também tenho, né, trabalhado nesse fronte para divulgar. Instagram, @ Defensor Alexandre Bastos. E, nesse aspecto, também tento trabalhar com a orientação em direitos. Muito obrigado. Legal. E você que nos acompanha no Comando do Consumidor já sabe. Mande suas perguntas para as redes sociais do DOL. Os temas, sugestões, críticas e também denúncias. E também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Não te esquece, a informação é sempre o melhor negócio.